Olá, amigos, que a paz, que a alegria, que a esperança, que a boa vontade se faça agora nos corações em cada núcleo familiar, em cada canto do universo. Que a paz do Divino Mestre, esses amigos amorosos que trabalham junto ao Mestre Jesus, alcance todos os corações, todos aqueles que clamam por misericórdia, todos aqueles que buscam elevar os pensamentos, buscando a compreensão, buscando a resignação, buscando o perdão, buscando força para a continuidade na trajetória terrena, na trajetória espiritual. E pensemos sempre com o fervor da confiança, da fé. Pensemos com a boa vontade na realização dos objetivos, da programação, dos desígnios que Deus concedeu a cada um de nós. Agradeço a Deus pela oportunidade da vida, agradeço aos amigos da terra, amigos espirituais, agradeço a SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Essa casa abençoada que acolhe a todos nós, encarnados e desencarnados. E assim, que Jesus abençoe. Muito bom estar aqui mais um dia, mais um estudo, mais uma reflexão, essas pitadinhas que nos faz despertar para o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido do Evangelho, o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que perdura por todos os tempos. E nós, como espíritas, já temos essa convicção, já temos essa certeza. As leis de causa e efeito, ação e reação, as leis ou a lei do progresso e essa lei de oportunidade de estarmos aqui, a reencarnação. Olha que maravilha, olha o perdão de Deus que se faz a todo instante para nós. E hoje o nosso tema, sempre, os temas do Evangelho são maravilhosos, não dá para a gente falar muito, mas ficam as pitadinhas que nos chamam a atenção, que faz com que cada um procure entender um pouco mais. E nesse procurar entender um pouco mais, nessas reflexões vão nos levar à prática da mudança de hábitos, mudanças de atitudes. Tão falada frase que hoje nós ouvimos, acho que diariamente, né? Esse autoconhecimento. Porque a partir dessas pitadas, nos despertam então a curiosidade, nos despertam a vontade em aprender e entender, e assim promovendo as nossas mudanças de hábitos, como disse Paulo, deixar a roupa velha, né? Colocar o homem novo. E é isso que nós buscamos há milênios. Então vamos aqui ao nosso estudo. Hoje eu vou começar com
uma mensagenzinha que é para a gente refletir sobre o tema. Nós estamos lá no capítulo 27 do Evangelho. Estamos falando, então, do pedi e obtereis, como já foi colocado, né? Falamos, então, aí da eficácia da prece. E hoje eu falo do item 9, ação da prece, transmissão do pensamento. Gente, é o item 9 ao item 11. Mas olha só, prece, pensamento. Pensando assim, o Espírito, nós nos comunicamos, nós buscamos, nós nos conectamos a tudo com os seres encarnados ou desencarnados através do quê? Nosso pensamento. Se nós pensarmos, voltarmos lá no início, tá? Deus Criador, Ele pensou em todo esse universo. Ele pensou em cada criatura. Ele pensou e nós estamos aqui. Claro que nós não temos, graças a Deus nós não temos, né? Esse dom de criar, senão seríamos todos caprichosos, né? Cada um com o seu objetivo particular e egoístico. Mas nós temos o dom de criar o quê? O nosso melhor, os nossos passos. E o nosso pensamento é força. O nosso pensamento é a essência da criação. Pensar, criar, ter boa vontade. Porque não adianta eu só pensar, eu preciso ter a boa vontade em agir nesse pensamento, nessa ação. São as leis divinas. Então, é um estudo que nós teríamos aí 2 dias, 3, só para discutir cada trechinho, né? Mas olha a importância do pensamento. E nós, muitos de nós, não damos o valor verdadeiro ao pensamento. Falamos assim, somos espíritos. Sim. Então, nosso pensamento precisa ser mais cuidado, mais zelado. Porque se somos espíritos, como é que os espíritos se comunicam? Como é que eu me comunico com os meus entes queridos, com os nossos amigos amorosos? Ou como é que eu emito uma vibração amorosa de prece por alguém aqui encarnado? Como é que essas preces chegam até o Pai? Então, o nosso pensamento precisa ser muito, muito bem cuidado. Precisa ser muito amado por nós. Muito carinhosamente norteado por bons pensamentos. Então, vamos lá. Eu tirei alguns trechinhos, né, de alguns textos que eu li, algumas palestras. Inclusive, depois eu posso até deixar uma palestra maravilhosa que fala, expande um pouquinho mais esse nosso pensamento, aí, esse nosso entendimento. Mas eu vou começar, como sempre, com um livrinho, uma mensagem de Paulo, tá? Levantando mãos santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Isso está em Paulo, Timóteo.
Nesse trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde pelo artificialismo respeitável da situação não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará um instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Levantando mãos santas. Nós fazemos isso a todas as ações que nós executamos. Lembra que nós colocamos aqui no início o pensamento, a boa vontade, a lei do progresso, ação e reação. Então precisamos entender, não estamos numa primeira encarnação. Já passamos por tantas. Graças a Deus não nos lembramos, porque muitos de nós com certeza nos envergonharíamos de algumas atitudes que cometemos. Muitas das atitudes, talvez, por falta do conhecimento, por falta da boa vontade, da preguiça. E é complicado, né? Então vem o quê? O esquecimento, essa misericórdia do Pai. Mas já vivemos. E a cada encarnação nós trazemos conteúdos valiosíssimos de aprendizado moral. E são esses conteúdos que nos vão intuitivamente nos fortalecendo no dia a dia. Ou seja, o nosso pensamento lá atrás já construiu, já consolidou algumas virtudes. E nessa consolidação, nós fortalecemos alguns vínculos, alguns laços que continuam no plano espiritual e alguns laços que já estão aqui na Terra. E olha, quando estamos em apuros, mesmo que o outro esteja distante de nós, aqui na Terra, certamente uma fagulha dessa força, desse vínculo amoroso, estamos falando do vínculo amoroso, embora possa haver também os vínculos afetivos que não são tão amorosos, né? Mas vamos falar do vínculo amoroso. Essas essências vibratórias
elas chegam a nós. Porque os amigos amorosos estão sempre atentos, alertas. E tudo isso, nosso pensamento foi construindo. Olha a importância. Mas aqui o nosso capítulo de hoje, a gente já falou um pouquinho da força criadora do nosso pensamento. Uma força criadora. Então, vamos fazer o nosso pensamento criar o quê? Bons afetos, coragem, perdão, renúncia, humildade, luta, a luta boa de cada dia, amando, respeitando. Então, o item 9, a gente vai falar da ação da prece e a transmissão de pensamento. Por isso, essa minha insistência em falar da força do nosso pensamento. Por quê? A prece, essa ação da prece, é justamente o quê? O nosso pensamento construído no amor em cada ação diária. Cada trabalho que eu desenvolvo, cada atitude que eu desenvolvo, ela foi criada no meu pensamento. E se eu crio e vou ali cultivando nesse amor, eu estou então o quê? Orando. Eu estou em prece fazendo as minhas tarefas. E isso, como foi dito, conecta com outras vibrações que também são forças construtivas no amor. E nisso, se eu faço a minha prece, seja pedindo por mim, por alguém, esses amigos amorosos, encarregados de levar as nossas preces até o Pai, eles levarão. Vejamos, não vai mudar as nossas provas, mas nós vamos ser encorajados, nós vamos ser fortalecidos, nós vamos ser envolvidos, e aquele que nós pensamos, seja ele encarnado ou desencarnado, também será envolvido e fortalecido na trajetória. Então, a cada trabalho nosso, trabalho do dia a dia, façamos com o pensamento construído no bem, nas leis do Pai, nas leis divinas. E o Mestre Divino, olha que ele fica atento. Ele está atento a cada um de nós, porque ele é o responsável por cada um de nós aqui. Afinal, Jesus abraçou todos nós e olha a frase: ninguém chegará ao Pai se não passar por ele. Nenhuma ovelha ficará perdida. Então é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho do amor, o Evangelho do perdão, da confiança, da boa vontade, da construção. E como é que nós falamos com Jesus? É na força do nosso pensamento. Item 9. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Falamos agora, né? Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo,
seja quando nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como somos nesse mundo na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade. Lembra da vontade? É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Falamos agora, né? Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, transmitem-nos suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Esta explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Então, gente, é aquilo que nós falamos. Deus ouve as nossas preces verdadeiras, né? Como foi colocado. Agora, a mudança da prova, muitas vezes, ele não pode fazer isso, mas ele nos dá a força. Os bons espíritos, esses amorosos, vão, tá? Ser aqueles responsáveis que Deus lá deixou ali, junto a essa equipe de Jesus, junto a essa equipe de Maria, nossa mãe, e vai nos dar a força, a resignação. A prova será mais branda. Lembra lá do Evangelho? O bem sofrer e o mal sofrer? E aí, nós continuamos. Não é que não somos merecedores, muitas vezes as pessoas falam assim, mas fulano não ficou curado porque ele não era merecedor. Não é dessa forma que Deus vê as coisas. Nós não sabemos a programação, o contrato que foi feito, o porquê cada espírito passa por determinadas coisas. Muitas vezes a prova que é terrível para um, se ele passa essa prova no bem sofrer, o que acontece? Ele está ali se purificando, ele está aprendendo, ele está ressarcindo talvez, ou ele está passando o aprendizado para os outros que estão próximos a ele. Resignação, amor, confiança no Pai. Então nós nunca podemos falar assim, mas não foi merecedor. Fulano foi merecedor, aquele não foi merecedor. Tudo é Deus que põe lá o ponto final, gente. Então nós temos que parar também de ficar aí deduzindo os porquês das provas de cada um, né? Mas vamos lá. O item 11. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções, inspirar-lhe bons pensamentos, adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta, e nós atraímos mais faltas do que nós pensamos. Às vezes a gente busca, é de outra encarnação. Não, é dessa encarnação, é que nós temos a facilidade de buscar, né? Então, um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não. Então, aqui foram as conversas, tá? Allan Kardec ali e ele passando para nós. E lá no Livro dos Espíritos, eu lembrei agora, tem uma questão, eu não lembro, 660,
663, 66, alguma coisa que fala do nosso pensamento, dessa intervenção, do que é esse pensamento com a nossa prece, com as preces. Tem lá alguns itens assim muito interessantes, viu? Então, não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, é a prece. A prece, pensamento, construção da boa vontade, prática, exercício no bem. Então, eu coloquei aqui, deixe-me ver. Eu anotei aqui. 2 questões do Livro dos Espíritos. Eu não me lembro se já foi colocada aqui pela SECO, acho que já. A 467 e a 663, tá? As preces que nós fazemos, elas podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso. Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Então, mas Deus leva sempre em conta o quê? A resignação. É o que eu falei. Vem o alento, vem a força, vem os amigos que se aproximam mais de nós. Meus amigos, é tão rico esses conteúdos. Peçamos a Deus que nos fortaleça a buscar esses conhecimentos, pegar um bom livro, ver bons conteúdos e fazer disso o quê? Reflexões e fazer a nossa prática diária, a nossa mudança. Tudo depende do quê? Do autoconhecimento e da nossa reforma íntima que tanto falamos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho. Perdoe minhas falhas. Como sempre, estamos todos no aprendizado. Que Jesus assim nos abençoe e até um próximo momento.